Olá você, bem-vindo mais uma vez a esse canal. Meu nome é Cleibson e estou aqui dessa vez para fazer a resolução comentada de algumas questões sobre dilatação linear, certo? Vamos lá então, acompanha comigo aqui a primeira questão. Bom, no enunciado diz o seguinte: duas barras de 3 metros de alumínio encontram-se separadas por 1 centímetro a 20 graus Celsius. Qual deve ser a temperatura para que elas se encostem, considerando que a única direção da dilatação acontecerá no sentido do encontro, sendo o valor de α, que é o coeficiente de dilatação linear do alumínio, igual a 22 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. Pois bem, nesse caso, a gente vai fazer aqui simplesmente a aplicação da formulazinha que nos permitirá encontrar o valor desejado. A fórmula para cálculo da dilatação linear é a seguinte. Nós temos então aqui ΔL igual a L0 vezes valor de α vezes a variação de temperatura sofrida, certo? Quem é ΔL? ΔL é a variação justamente do comprimento inicial menos o comprimento final. É o quanto vai dilatar ou comprimir o objeto em estudo. L0 é o comprimento inicial. Alfa é o coeficiente de dilatação e ΔT é a variação de temperatura então sofrida, certo? Tendo em mente então essa formulazinha aí, a gente vai fazer então aí a substituição dos valores. As barras apresentavam então 3 metros, significa que L0 é igual a 3 metros. Observa também que a temperatura inicial apresentada aqui foi de 20 graus Celsius. Então, temperatura inicial igual a 20 graus Celsius. O espaçamento entre elas era de 1 centímetro. Logo, para que uma barra encoste na outra, cada uma terá o espaçamento que será igual à metade desse valor. Logo, ΔL aqui deverá ter o valor correspondente a quanto? Se cada uma das barras, são duas barras, cada uma das barras vai apresentar uma variação de dilatação, eu vou ter 2 ΔL, certo? Se, então, 2 ΔLs vai corresponder a 1 centímetro, significa que o valor de ΔL será a metade disso. 0,5 centímetros será o espaço que cada barra deverá, então, ter para dilatar, e assim encontrar-se uma com a outra. Esse valor pode ser apresentado também na forma de metros, onde vamos ter aqui, então, 0,005 metros. Perfeito? Pois bem, vamos lá, então, para jogar esses valores aqui na fórmula. ΔL, que no caso eu vou utilizar o valor em metros, vamos ter aqui então 0,005 metros, certo? Vai ser igual a valor do comprimento inicial, 3, vezes o coeficiente, que é 22 vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura. Qual que é a variação de temperatura? ΔT é T final menos T inicial. O final eu não sei quem é, mas eu sei quem é o valor inicial, que será então 20 graus Celsius. Ok? Sendo assim, então, vamos fazer aí essa resolução. 0,005, deixa
Deixa eu fazer mais bonitinho aqui, né? Igual, então, 3 vezes 22 é igual a 66. 66 vezes 10 a menos 6 vezes a temperatura final menos 20. Ok. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós temos aqui uma propriedade matemática, olha só, em que eu vou pegar esse valor inteiro aqui e eu tenho que multiplicar ele por TF e por 20, certo? Vamos ter então o seguinte aqui. Vamos ter aí 0,05 vai ser igual a 66 vezes 10 a menos 6, temperatura final, e agora menos 66 vezes menos 20. 66 vezes menos 20 vai dar quanto? Esse valor aqui, 2 vezes 6, 136, vai dar 1.132, vai dar 1.320. 1.320 vezes 10 a menos 6. Ok? Como o meu objetivo é encontrar o valor de t, eu vou então fazer o seguinte, eu vou deixar ele sozinho desse lado, passando esse valor para o outro lado. Isso quer dizer então que eu vou ter aqui 0,05. Opa! 0,05. Se esse valor aqui, esse valor completo aqui, é negativo, certo? Ele vem para o lado de cá positivo, mais 1.320 vezes 10 a menos 6 vai ser igual a 66 vezes 10 a menos 6 TF, que é a temperatura final, então. E agora? Agora a gente vai simplesmente isolar o valor de t. Quanto é 0,05 mais 1.320 vezes 10 a menos 6? Olha só, esse 10 elevado a menos 6 indica para mim o seguinte. Indica para mim que isso aqui é correspondente a eu pegar a vírgula que está aqui depois desse zero, certo? E arrastar ela para a esquerda 6 casas. Então, eu vou ter isso aqui. 0,005 mais 1.320 vezes 10 elevado a menos 6 é igual a 0,001320. Tranquilo? Igual a 66 vezes 10 a menos 6 TF. E agora, quanto que dá isso aqui? TF, eu vou só inverter aqui a posição, tá? Jogar esse valor para o lado de cá e esse tudo para o lado de lá. A gente vê aqui, Então, isso aqui somado vai dar o quê? Eu tenho que colocar vírgula debaixo de vírgula, tá? Então, eu vou começar, a fazer o seguinte. 0,006 320. 0,005 mais 0,001320 vai dar esse valor aqui. Olha que número pequeno. Que é igual ao que a gente já tem aqui. 66 vezes 10 a menos 6 TF. Certo? Então, o que nós vamos fazer então? Olha só. Deixa eu só reajustar aqui. A temperatura, então, esse valor aqui, a temperatura TF vai ser igual, então, a esse valor,
0,006320 dividido por 66. Olha aqui, ó. Isso daqui não está multiplicando? Se esse é o número que está multiplicando TF, ele passa dividindo. Certo? Isso aqui é a mesma coisa que dizer isso aqui, ó. 6, 3, 2, 0, vezes 10 a menos 6, dividido por 66, vezes 10. Tá horrível a letra, né? O apoio aqui tá horrível. Vezes 10 a menos 6. Certo? Então, nesse caso, o que a gente faz aqui? Olha só. Vezes 10 a menos 6, vezes 10 a menos 6. Por propriedade, isso aqui vai ser anulado. Tranquilo? Então, a gente observa o seguinte. Eu vou fazer a divisão de 6.320 por 66. Essa divisão vai dizer para mim, então, que o valor de TF vai ser igual a 6.320 dividido por 66 é igual a 95,75 graus Celsius, certo? Está aqui, então, a resposta dessa questão, certo? A matemática pode ser até um pouco longa, mas é simplesmente aplicação da fórmula, tá bom? Os valores vão estar lá no enunciado da questão e a gente joga eles nessa formulazinha aí. Tranquilo, então? Ok, então vamos lá para a próxima questão. Olha ela aqui, ó. Uma barra de ferro de coeficiente de dilatação linear 12 vezes 10 a menos 6 possui um comprimento de 15 metros a 20 graus Celsius. Se a barra é aquecida até 150 graus Celsius, determine qual é a dilatação sofrida pela barra e o comprimento final dessa barra. Ok, vamos lá novamente. Mais uma vez, vamos pegar os dados da questão. O coeficiente que eles dão aqui é 12 vezes 10 a menos 6. O comprimento inicial, ΔL, é 15 metros. Temperatura inicial é 20 graus Celsius. Temperatura final é igual a 150 graus Celsius. Ok, não tem mistério. Qual é a fórmula mesmo? ΔL igual a L0 vezes valor de alfa vezes ΔT, onde esse ΔT é temperatura final menos temperatura inicial. Tranquilo? Vamos lá, então. Fazendo aqui, ΔL vai ser igual a 15 vezes 12 vezes 10 a menos 6 vezes valor da temperatura final 150 menos valor da temperatura inicial menos 20. Tá bom, então? Então, temos aqui, ó, 15 vezes 12 vai dar quanto? 15 vezes 12 vai dar aqui, ó, vezes 130, 180,
10 a menos 6. Aqui, ó. 150 menos 20. 130. Tá bom? Então, ó, 180 vezes 130, certo? Eu vou ter aqui que o valor ΔL vai ser igual a... Quanto é? 130 vezes 180. Esse valor aí vai dar para a gente 23.400, certo? Vezes 10 a menos 6. O que eu faço com esses 10 a menos 6 então? Ora, ele indica para a gente que a vírgula vai correr 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas para a esquerda. O que significa dizer que esse valor corresponde a 0,0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É isso mesmo. 0, 2, 3, 4 metros. Ok? Então, este é o valor da dilatação sofrida por esta barra. Tranquilo? E qual é o comprimento final da barra? Ora, o comprimento final da barra é o seguinte. Se eu sei que ΔL é igual a L menos L0, ou seja, o valor da dilatação será igual ao valor final da barra menos o valor inicial, logo, L vai ser igual a ΔL mais o valor inicial. Eu passei esse aqui para o outro lado, ele foi com o sinal trocado, certo? Então, o comprimento final da barra, L, vai ser igual aos 15 metros, L0, quanto é L0? É 15, e esse daqui é o valor, não é isso que a gente encontrou, ΔL, 0,0234 mais 15, que vai ser igual a 15,0234, ou apenas 15,02, certo? Números significativos aqui, ó, metros. Tranquilo? Então, tá aí os valores encontrados para a letra A e para a letra B. Tranquilo, gente? Deu para entender? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, coloca aí nos comentários, certo? O que você não entendeu, para poder a gente verificar depois, tá bom? Então, vamos seguir para a próxima questão. Acompanha ela aqui. O coeficiente de dilatação linear do aço é 1,1 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Os trilhos de uma via férrea têm 12 metros, cada um na temperatura de 0 graus Celsius. Sabendo que a temperatura máxima na região onde se encontra a estrada é de 40 graus Celsius, o espaçamento mínimo entre os dois trilhos consecutivos deve ser aproximadamente de... Vamos tirar as informações relevantes logo? Olha só. O coeficiente de dilatação, eu já sei que alfa é igual a 1,1 vezes 10 elevado a menos 5, certo? Ok. Os trilhos de uma via férrea têm 12 metros cada um, então eu sei que o comprimento inicial aqui vai ser de 12 metros, certo? A temperatura inicial é igual a 0 graus Celsius e a temperatura final apresentada aí vai ser igual a 40 graus Celsius. Ele quer saber o espaçamento mínimo entre os dois trilhos consecutivos. O espaçamento entre dois trilhos é o valor de ΔL,
L, que eu preciso descobrir quem é, certo? Ora, se os dois trilhos vão de encontro um ao outro, certo? Observa que se os dois trilhos vão crescer no encontro um com o outro, vão dilatar-se até um encontrar com o outro no meio do caminho, então cada um vai percorrer metade da distância de ΔL. Acontece que a metade de ΔL de um mais a metade de ΔL de outro forma o valor de ΔL completo, certo? Então, o valor que a gente tem que encontrar de fato é ΔL, ok? Vamos jogar na fórmula então? Vamos lá. Puxando aqui para poder a gente resolver, ó. A formulazinha diz ΔL igual a comprimento inicial, dilatação igual a comprimento inicial, vezes coeficiente, vezes variação de temperatura. ΔL vai ser igual ao comprimento inicial, que é 12, vezes 1,1 vezes 10 a menos 5, vezes valor final menos inicial, 40 menos 0. Ok, vamos lá então. Como que a gente faz isso aqui? Ora, isso daqui vai dar para a gente o seguinte: 12 vezes 1,1 vezes 40, ó, vou pegar tudo isso aqui e multiplicar, certo? Já que isso aqui, 40 menos 0 vai dar 0, é 12 vezes 1,1 vezes 10 a menos 5 vezes 40. Então, vamos continuar. ΔL igual a... Eu vou pegar esse valor vezes, né? Olha só, eu vou pegar esse valor vezes esse, que vai dar para mim, então, 528 vezes o quê? Vezes isso aqui, vezes 10 a menos 5, certo? Quanto é 528 vezes 10 a menos 5? Eu vou pegar, então, aqui, ó, e puxar a vírgula para a esquerda. 1, 2, 3. E aí eu adiciono mais duas casas, no caso mais dois zeros. 4, 5. 0, 0, 5, 2, 8. Se o valor de ΔL, a unidade é em metros. Aqui, ó, eu estou trabalhando com metros, já que o valor inicial foi dado em metros. Então, aqui eu posso dizer que ΔL é igual a 0,005 metros, ou eu posso dizer ainda que é igual a 0,528 centímetros, certo? Tanto um como outro valor, tá ok? É o valor, então. O espaçamento mínimo entre os dois trilhos deve ser esse valor aí, tá? Um pouquinho mais de meio centímetro, tá ok? Vamos para mais uma questão, então, tá bom? Acompanhe aqui. Uma questão aqui, ó, teórica, certo? Onde ele diz o seguinte: marque nas opções abaixo qual grandeza não interfere na dilatação dos sólidos. Ora, a dilatação de um sólido depende de alguns fatores, que são a dilatação de um sólido, no caso de dilatação linear, vai depender do comprimento inicial dele, do coeficiente de dilatação que ele apresenta e da variação de temperatura
que ele irá sofrer. Então, depende da natureza do material. A natureza do material está diretamente ligada ao coeficiente de dilatação. O comprimento inicial do sólido ele está relatado aqui. Ó. A variação de temperatura sofrida pelo sólido, sim, é essencial para que eu consiga calcular a sua dilatação. E o tempo em que o sólido fica exposto a essa fonte de calor. Observa que ela não entra na fórmula aqui. Então, a opção abaixo que não interfere na dilatação de sólidos é o tempo, certo? Que o sólido ficará exposto a essa fonte de calor. Bem tranquila essa questão aí, não foi? Observar simplesmente a fórmula e verificar o que faz parte dela. O que fizer parte é justamente o que influencia na questão da dilatação que ele irá sofrer, certo? Lembrando o seguinte também, a partir dessa outra questão aqui, a gente vai trabalhar uma coisa importante agora, aqui, vê só. A lâmina bimetálica da figura que você observa aí abaixo é feita de cobre, que tem o coeficiente, olha só o coeficiente do cobre aqui, ó. O coeficiente do cobre é 1,4. Vezes 10 a menos 5. Enquanto que a barra também está junta, certo, colada com outra de alumínio. E o coeficiente do alumínio é igual a 2,4 vezes 10 a menos 5, certo? Nesse caso, uma das partes não pode deslizar sobre a outra e o sistema está engastado na parede. Se na temperatura ambiente de 27 graus Celsius ela é horizontal, como a gente está observando aqui, a afirmativa correta sobre o comportamento da lâmina, ou seja, de acordo com o coeficiente de dilatação linear, é o quê? Ora, a gente sabe que o coeficiente de dilatação linear ele é justamente quem indica para a gente o quanto um sólido irá dilatar-se, ou seja, expandir-se ou contrair-se. Ok? Então é o seguinte, quanto maior for o coeficiente de dilatação linear, certo? Quanto maior for o coeficiente desse material, visto que cada material tem o seu coeficiente, quanto maior for, significa que mais ele dilata quando esquenta ou comprime, certo? Quando esfria. Ok? Nesse caso aqui, a gente vai simplesmente observar os valores que foi dado. No caso, quem deles tem o maior valor? O coeficiente do cobre ou o coeficiente do alumínio? Ora, eu vejo que ambos apresentam a grandeza 10 a menos 5. Então, essa grandeza aqui não preciso levar em consideração. Eu vou levar em consideração aqui ó, o valor apresentado de 1,4 para o cobre e 2,4 para o alumínio. E fica claro que o alumínio tem um coeficiente de dilatação maior. O que é que isso significa? Significa que, se ele tem um coeficiente de dilatação maior, ele vai expandir-se mais quando for aquecido e ele vai contrair-se mais quando for esfriado. Então, se ele está a temperatura ambiente de 27 graus Celsius na horizontal, quando a temperatura for maior que 27 graus, quando T for maior que 27 graus, o que vai acontecer? O alumínio ele vai expandir-se. O alumínio expande. Certo? E quando for menor? Ora, quando a temperatura for
menor que 27 graus, o alumínio, ele se contrai. Isso significa, então, que a placa ela vai sofrer uma curvatura, visto que o cobre não vai acompanhar a mesma dilatação do alumínio. Logo, quando a temperatura for maior que 27 graus Celsius, se o alumínio está pela parte de baixo, como a gente observa aqui, ó, essa aqui é a parte do alumínio, então, se o alumínio está aqui, quando ele aumentar de tamanho, a barra então vai sofrer uma curvatura para cima, certo? Então, quando o alumínio expandir, nesse caso aqui, a barra vai para cima. E quando a temperatura for menor que 27 graus, o alumínio vai contrair. Então, se ele vai ficar menor, a barra vai para baixo. Então, a alternativa que a gente verifica aí falando isso é a alternativa em que ela curva-se para cima se a temperatura for maior que 27 graus Celsius e para baixo se a temperatura for menor que 27 graus Celsius. Logo, a resposta correta aqui está na letra D. Tranquilo, gente? Então, foram 5 questõezinhas básicas para a gente compreender aí um pouquinho o conceito de dilatação térmica, tá bom? Espero que você tenha compreendido. Se não, deixa suas dúvidas aí direitinho no comentário que a gente verifica posteriormente, tá ok? Então, fica com Deus e até a próxima.